Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou contar aqui pra vocês. Vamos bater um papo aí, né, sobre a mansidão dos cristãos dentro da religião. Isso mesmo, minha gente. Se você escutar algum barulho de criança gritando, então vou tratar aqui um assunto muito que eu gosto, que eu estava raciocinando e estava estudando esses dias aí, falando sobre a mansidão dos cristãos. Ou se eles são mansos, alguns são mansos por eles chamar a mansidade, né? Ou chamar o espírito da mansidão, que é o Espírito Santo, para você ter a mansidão assim, ó. Você tocou, já está tendo a mansidão aí. Mas não é bem assim. Porque, na verdade, alguns cristãos, assim, uma experiência minha, uma opinião minha, a maioria das pessoas que eu conheço que é do sistema religioso chamado igreja evangélica, que algumas pessoas mas eles são diferentes porque eles são mais, eles têm, enfim, tá dando mais exemplo, né, vamos dizer assim. Mas você fica se perguntando, realmente essas pessoas que vivem dentro, que são cristãos, que vivem dentro da igreja, eles realmente têm uma mansidão neles? Ou também tem a ver por eles serem cristãos? Ou muitas vezes também tem a ver porque eles chamam a mansidão, alguns chamam a mansidão e alguns não têm a mansidão, mas eles, para se sentir manso, eles precisam participar de uma denominação, né? De uma denominação chamada Igreja Evangélica. Mas vamos falar assim, o que eu quero falar aqui para vocês que, na verdade, as pessoas que eu conheço assim de perto, que se consideram pessoas cristãs, têm totalmente de um hábito de vida, de comportamento muito diferente. Porque, na verdade, eles não têm paciência, eles não têm mansidão. E vocês não tem como, a gente não tem, nós assim que não vive dentro lá, que não é cristão, que não quer ser chamado cristão, a gente fica se perguntando, nossa, como é que essa pessoa vive dentro de uma igreja? Não sei se é porque depois que a pessoa entra dentro dela, que ela é cristão, ela foi ou continuar daquele jeito, sem ter a mansidão dentro de você, ou ela já veio não ter a mansidão depois que ela virou cristão. Então, pessoas que eu fico completamente, assim, muito surpreendida com algumas atitudes, porque a maioria das pessoas que eu não vejo que são cristãos são totalmente diferentes. São totalmente pessoas que têm mais a mansidão dentro de você do que uma pessoa que vive dentro que quer se chamar de cristão, que é cristão e que eles aprovam que eles são cristãos. E na verdade, eles não têm mansidão. Alguns que eu vejo não têm mansidão. Mas a gente quer saber o porquê disso. Porque se eles têm, que todas as pessoas que querem ser consideradas cristãos, elas têm que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é separado. Mas para você, você que acha que você indo para uma igreja, você vai chamar a mansidão para dentro de você, sendo que a mansidão você não é você chamar ele e Jesus, o Espírito dele, derramar em cima de você para você ter mansidão, mas sim você programar a mansidão dentro de você. Não é você falar, Deus, derrama tua mansidão aqui dentro de mim. Eu até estava falando sobre esse negócio do Espírito Santo lá e estava contando mais algumas coisas do fruto do Espírito Santo. Porque, na verdade, você tem que programar por você. Mas se você tem muito estresse, se você tem muita raiva, se você tem muito ódio, enfim. Se você tem muito isso, você tem que controlar isso. Então, muito diferente. Então, assim, o que eu vejo alguns que dizem ser pastores de igreja de pedra, sendo muito
exaltado nas suas palavras, até mesmo dentro da igreja, falando com as pessoas que vivem dentro lá. Até mesmo nas orações, eles ficam gritando. Ele não passa mansidão. E se você for voltar no tempo que Jesus estava na terra pregando o evangelho, né, em forma física, né, de corpo físico, espírito, ele não ficava dessa maneira, ficava falando alto, nem muito menos falando em línguas estranhas. Ele não ficava gritando, pegando o microfone, porque na época não existia microfone, mas mesmo assim ele não ficava gritando. Tem muitas pessoas que querem ser chamadas de pastores que fica gritando. Às vezes é uma coisa dentro de um sistema da igreja, é completamente aquilo. Se ela já demonstra quem é aquela pessoa dentro de um sistema, imagina lá fora. Porque é tanta gritaria, é tanto. Você não dá pra entender o que a pessoa tá falando. A pessoa fala aí, dizem que as pessoas ficam falando, mas é porque ele está cheio da unção de Deus, assim, cheio do Espírito Santo, está sendo usado. Mas, minha gente, vocês estão escandalizando o Evangelho e está escandalizando os ensinamentos de Cristo. Me desculpa, mas para você pregar um Evangelho, você não precisa estar gritando. E o que eu vejo é isso, né? Eu não vejo mansidão nessas pessoas que são chamadas de pastores, que querem ser chamados de pastores, e na verdade eles não têm a mansidão dentro dele. Algumas pessoas já não vai para a igreja já para ter a mansidão, porque a pessoa já é mais agitada, a pessoa já gosta de fazer muitas coisas erradas, e para se aquietar mais seu fogo, né, você precisa ir para uma igreja, uma denominação, para você poder abaixar aí, né, enfim, ter mais a mansidão. E algumas pessoas que vai lá para dentro só faz piorar, porque eles acham que para você ter o sonho de Deus, você precisa estar gritando, ou falando em línguas estranhas, ou enfim, Jesus nunca fez essas coisas desde quando ele estava aqui na terra. E assim, se você for tirar uma pessoa que não está dentro do sistema religioso, você vai ver totalmente diferente. Ela não fica se exaltando, pelo contrário, essa pessoa ela tem a mansidão dentro dela. E ela não precisa ser chamada de cristão e nem muito menos participar dentro de uma denominação chamada igreja. Então é muita coisa que eram para eles terem mais mansidão, sim. Porque se eles têm o Espírito Santo, que eles dizem ter, era para estar com os frutos do Espírito Santo, que na Bíblia está. Mas na verdade eles não programam a mansidão dentro deles. Eles só chamam o Espírito Santo, mas eles não programam, eles não trabalham com a mansidão dentro de si. Porque a mansidão já está dentro da gente, mas a gente tem que trabalhar para a gente usar ela dentro da gente. Tanto quanto a fé, tanto quanto a felicidade, a paz. Então, a gente tem que programar. Não é nada assim de ele desceu o Espírito Santo e você clicou e você já está com mansidão. Não é assim, não é bem assim. Então, vocês... não sei, mas a gente vai falar, mas não adianta, né? Então, a mansidão não vive dentro da igreja. A mansidão não está dentro das pessoas que vivem dentro da igreja. Porque eu vejo mais pessoas dentro da igreja do sistema religioso, mais agitado, mais, como é que eu posso dizer, mais despeitado da vida, com raiva das coisas, não pode falar nada que ela já está se estressando, já está aumentando a voz, já está inventando calúnia, já está inventando mentiras. Então, isso que você vai entender que o Espírito não está dentro, né, de uma pessoa dessa, que dizem ser, né. E eram para eles pegam tanto, ele fala de tudo, de algumas coisas que eles pegam e
escolhe um versículo e fica falando sobre aquele versículo e dando a interpretação. Mas ele não fala do versículo que tem na Bíblia sobre a mansidão que Jesus fala e Yeshua fala. Bem-aventurados aqueles que são mansos e humildes de coração, esses herdarão a terra. E ele está falando que essas pessoas que são mansas, elas não são mansas por, na Bíblia você não lê que ela está fazendo parte de uma igreja. E nem muito menos sendo chamada de cristão, de pastor, enfim. Então, no lugar deles pegarem esse versículo e poder colocar em prática na sua vida, eles não colocam. Eles acham que para você estar cheio do poder de Deus, você precisa estar gritando, você precisa estar fazendo um showzinho, sabe? Porque na verdade você não vê, você nunca viu Jesus fazendo isso. E você tem que, se você tem o Espírito dele, você tem que agir da forma que ele tem, mas não forçadamente. Mas você vai ter que colocar, programar a mansidão dentro de você. Não é automático. Não é você só pedir e você esperar que a mansidão faça sentido na sua vida, mas sim você lutar para que essa mansidão esteja dentro de você. Então, minha gente, é isso que eu quero falar hoje, né, sobre a mansidão. A mansidão não tem esse negócio de você ter religião, porque você é cristão, você tem mais, ele é mais manso, ele é cheio do poder de Deus. Não é assim. A mansidão, ela não está dentro dos cristãos. Elas podem até fingir na sua frente que é mansa, mas por trás você não sabe. Às vezes ela é bem mais pior do que você está vendo. Ou está querendo conquistar você para poder se chamar você para a igreja. Eu só vejo cristão fervorento de gritar e pronto, acabou. Estressado da vida. A maioria tá mais achando que você vai ganhando mais no grito do que na prática de você colocar na sua prática da sua vida, né? Mas é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Que a mansidão, ela não tá, já tentei de muito, eu procurei demais mansidão, a não ser que nem isso que eu vou mudar as pessoas, né, claro, mas eu procurei muito essas pessoas que são mansas, que são chamadas de cristãos, até porque eles não têm a mansidão dentro deles, e eles nem programam. Eles acham que você sendo mais gritando mais, vai você se exaltando mais. Jesus, ele passa a mansidão pra gente. Quando ele estava na época dando o seu ensinamento para as pessoas, ele passava mansidão, passava calma. Ele não passava showzinho, gritinho. Ele ficava chamando, gritando, falando da sua vida. Ele estava falando sobre a Bíblia, sobre as escrituras. Então, vocês olhem bem o que vocês estão fazendo, porque quando você for abrir o seu livro no juízo final, vocês vão ver que quando você vê lá, mas você é pastor, você quis tomar meu lugar aqui na terra. Você não vai gostar de receber uma mensagem dessa no seu livro, quando você for julgado no juízo, você querendo tomar o lugar de Cristo, ok? Ou não tendo mansidão, ou querendo ser mais, ou escandalizando o ensinamento dele quando ele está aqui na terra. Então vocês têm que olhar bem o que vocês estão falando, como você está se comportando. Claro que nesse vídeo eu não vou mudar ninguém, mas eu tô contando o que eu tô vendo. Mas é isso, me conta aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu quero muito saber. E até o próximo vídeo. Tchau!